Esse tema, no evento de Vancouver, foi talvez dos mais interessantes e foi objeto de duas aulas diferentes, de Michael Fox e de Sean Siddiqui. Talvez o alvo em córtex frontal dorsolateral esquerdo deva ser desmembrado em duas regiões diferentes. E talvez a regra antiga dos 5 centímetros possa ser ressuscitada. Qual é o fundamento disso e qual é a evidência que foi apresentada? O alvo em F3, ele corresponde ao alvo que o Michael Fox chama de alvo com correlação negativa com a conectividade ao símbolo subcaloso, o símbolo subgenual. O que é isso? Esse alvo, símbolo subcaloso, é o mesmo alvo com terapia de estimulação invasiva, DBS, para tratamento de depressão refratária. Se eu, por ressonância funcional, coloco uma semente aqui, o que é isso? Acompanho nessa região as oscilações de óxido e deoximoglobina, as oscilações de atividade e redução de atividade, aumento e redução de atividade, eu consigo, vendo a correlação dessa região com atividade em outras, mapear quais regiões oscilam no mesmo sentido e quais oscilam no sentido oposto. Então, se eu, aqui em vermelho, traço ao longo do tempo as oscilações de a redução e aumento da atividade, eu vejo que essas regiões em azul, quando no símbolo subcaloso há uma redução, em azul, que aparece em verde no traçado, aumenta. Então, aqui a redução de uma, aumento da outra. Aumento de uma, redução da outra. Então, essa região que corresponde ao F3, aproximadamente, tem uma anticorrelação com o símbolo. Isso faz sentido se a gente espera que a convexidade dorsolateral esquerda esteja modulando essa estrutura límbica que é marcada por hiperatividade na depressão. Então, a modulação dessa região sobre o símbolo subcaloso é um mecanismo que a gente presume que seja o dominante de ação da estimulação magnética na depressão. Então, ela tem correlação com F3. Mas, em um subtipo de pacientes, parece que esse não é o alvo ideal. Tá? Isso aqui é um outro slide do Michael Fox, em que ele mostra que dá para diferenciar respondedores e não respondedores pela conectividade com o símbolo subcaloso. E ele também mencionou, de passagem, que a resposta a esse alvo e a esse outro alvo depende também do perfil de sintomas do paciente. E quem detalhou e quem decifrou melhor isso foi esse outro palestrante, Sean Siddiqui. Ele procurou encontrar o perfil de sintomas que mais correlaciona com resposta a F3 e resposta à região um pouco anterior, que é mais próxima da área localizada pela regra antiga, do F5, dos 5 centímetros. E ele verificou que quem tem perfil com predomínio de sintomas ansiossomáticos responde melhor à estimulação pela regra dos 5 centímetros. Isso é uma simplificação. E quem tem perfil disfórico responde mais a F3. Aqui o que ele classificou como grupamento disfórico de sintomas e como grupamento ansiossomático, citando que itens de escalas de depressão de Beck, Hamilton e de Pittsburgh, Kids e IDS, é que correspondem a esses sintomas. E aqui o mapeamento de resposta no grupamento disfórico, resposta no grupamento ansiossomático, um com resposta mais pela regra dos 5 centímetros e outro com resposta mais em F3, que tem correlação com o símbolo subcaloso. Então, eu não vou entrar em detalhes de como ele chegou a essa conclusão, de qual o grau de evidência. É uma evidência preliminar, que não se baseia em estudos grandes, mas que é bem interessante a gente considerar e acompanhar a literatura que deve ser publicada em breve. Então, talvez a gente, num paciente de predomínio ansiossomático, a gente deve definir isso por questionários, como a escala de Kids, IDS, e o Hamilton e Beck, a gente dirige a bobina um pouco mais para trás, um pouco para frente, e a regra dos 5 centímetros eventualmente pode ser considerada também, não só F3, que parece que é o método dominante. E isso talvez explique por que o estudo dos veteranos, que tinham muita associação com transtorno de estresse pós-traumático, mais sintomas ansiosos, teve um resultado negativo. Naqueles pacientes foi usada um alvo que era mais próximo do F3, o anti-subcaloso. E naquele cluster de sintomas talvez fosse mais adequado a regra dos 5 centímetros.
É isso o tema.